Bom, vou falar um pouquinho aí sobre gestão, né, da conta combustível. Quando você fala da conta combustível, né, empresas de transporte principalmente, você está falando aí em algo que deve gerar em torno de 25% até 40% do custo variável aí de uma operação de transporte. Então, depende muito esses indicadores dependem muito da operação, depende muito da composição de custos, né, de cada empresa. E aí as pessoas perguntavam, como é que eu reduzo, como é que eu faço para reduzir essa conta dentro da minha empresa? Bom, tem várias formas, várias questões que a gente pode fazer para trabalhar a conta combustível, né, na transportadora. Vai passar por uma delas, controle, que é muito importante. A segunda é médio, né, o consumo médio dos teus veículos. A terceira é rotairização, né? Quarta, negociação de preço. Então, falando de controle, né, você sempre tem que controlar. Então, se você conseguir trabalhar com ordem de abastecimento nos postos que você abastece, seja em tanque interno, seja em postos externos, é muito importante para você evitar desvios, né? A gente tem que confiar na nossa equipe, mas manter controles para monitorar. O segundo, que seria um dos mais importantes, eu diria, é a questão de média. E aí você vai trabalhar nesse ponto de média, na questão de avaliar o equipamento que você está utilizando, na roteiro que você está utilizando. Então, se você tem uma carga, uma rota que é muito pesada, você tem que trabalhar com motores mais potentes. Você trabalha com cargas leves, em chãos mais planos, você pode trabalhar com motores, caminhões menos potentes. E também as marcas de caminhões. Você tem aí no mercado hoje várias marcas, entre elas, que eu considero as primeiras, né? Nós estamos falando aí de Volvo, de DAF, de Scania, Mercedes, são as grandes marcas hoje de caminhões. Eu, por experiência nas operações que eu trabalhei, em relação à média, né, o Scania ele sempre saiu muito bem. Vamos ver como é que vem agora esses motores Euro 6, agora nessa virada de ano. Mas geralmente recomendo, né, em função de média, o Scania, mas depende muito da aplicação. Né, você tem uma operação muito robusta, pega uma estrada muito ruim. O Volvo é um dos caminhões mais valentes que eu conheço, mas tem DAF. Enfim, você tem que avaliar isso. Então, qual é o equipamento certo para aquela operação? E a peça fundamental na questão de média de consumo, o motorista. Então, você pode botar o caminhão certo, fazer os controles de abastecimento, abastecer por ordem, mas se o teu motorista não estiver treinado para aquele equipamento que ele vai operar, não vai adiantar nada. Então, o pé do motorista é a maior ferramenta de média, né, que você tem dentro da sua empresa. Então, invista em treinamento, em monitoramento. Hoje tem sistemas de telemetrias muito bons, né, para acompanhar isso. Então, você tem que cuidar, né, do seu motorista. Ele é uma das peças mais importantes do ponto de vista de consumo do caminhão e também manutenção. Então, a peça fundamental é, com certeza, né, o motorista. E por último, não menos importante dos assuntos, falando de média, a roteirização. Então, a pessoa que faz a roteirização das cargas, que trabalha com o teu caminhão, tem que ser uma pessoa habilitada, que conheça as rodovias, que tenha um sentido muito bom, né, nos trajetos, onde o caminhão vai passar, onde ele não vai, como monitorar se for entregas fracionadas, como é que eu faço para montar a minha carga no trajeto mais curto ou no trajeto mais plano possível. Então, se você olhar para esses 3 pontos, você já vai melhorar muito a média de consumo. Estamos falando de controles, para que não haja furto. Falando de motorista, para que ele esteja treinado e habilitado àquele equipamento. Então, se você tem Scania, treine para o Scania. Se você tem Volvo, treine para o Volvo. Se você tem DAF, treine para o DAF. Se você tem Mercedes, treine para o Mercedes. São diferentes,
Eles têm ponto de torques diferentes, tem formas de lidar diferentes, então tem que treinar. E terceiro, né, nós estamos falando de roteirização. Não adianta você economizar, fazer uma média boa, mas andar muito mais em função de uma rota mal feita, de um trajeto mal planejado. Né? E por último, para reduzir custo, sempre, pessoal, pesquisem preço. Você tem na mão aí, como já falei, de 25% a 40% do seu custo, negocie preço, esmague preço, ligue para posto, olhe se o tanque interno é vantajoso, se não é, se você consegue fazer numa malha de postos, negocie em preço todos os dias. Combustível é, na transportadora, um dos custos mais altos, depois vem mão de obra, tem a questão das depreciações, manutenção, então negocie sempre. Vamos lá, né? Retomando. Vamos negociar preço, vamos controlar para não nos furtarem, vamos ver a média dos caminhões e vamos olhar com roteirização. Se você olhar esses 4 pontos, você vai ter uma boa redução de custo na sua operação, com certeza. Então, obrigado aí, pessoal.